Este é o Movecast, uma realização do MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o MOVE? Acesse nosso site. Anota aí, eticaanimalespirita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Os peixes e os bichos d'água, as aves e os bichos do céu. Irmãs e irmãos, humanos e não humanos, ou melhor, toda a natureza, louvados sejam! Está no ar o episódio número 13 da série O Evangelho dos Animais. E neste episódio estudaremos o capítulo 11, chamado Primeiros Passos. Eu sou o Rafael e junto com os demais integrantes do MOVE, estamos estudando por aqui as diversas obras espíritas que envolvem a temática animal, que chamamos de ética animal espírita. Para o episódio de hoje, contamos com a seguinte equipe do MOVE: Juliana Cútulo, lá do Paz e Amor em Ação de São Paulo. Suas boas-vindas, minha amiga Ju. Olá a todos, mais uma vez, que grande prazer estarmos aqui, falando sobre essa obra tão maravilhosa que é o Evangelho dos Animais. Com certeza vai render muita conversa boa no dia de hoje. É isso mesmo, Ju. E conosco também Murilo Francisco Casson, lá do Allan Kardec de Limeira, São Paulo. Olá a todos, é uma alegria muito grande estar aqui novamente para conversarmos sobre mais um capítulo dessa obra que tem nos surpreendido. A cada episódio, novos ensinamentos e novos desdobramentos sobre os animais, que a gente possa aprender mais um pouco no dia de hoje. Novas alegrias, meu amigo, e muitas emoções também, né? E estreando, não no MOVE, mas no MOVEcast, nossa querida Estela Maria, lá do Grupo Espírita Maria Francisca Rocha, de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde o MOVE já realizou um seminário que foi lindo demais. Estelinha, como é conhecida, suas boas-vindas, minha amiga. Muito obrigado, gente, por eu estar participando aqui desse MOVEcast. Para mim está sendo uma alegria enorme estar junto com meus irmãos do Coração Verde. Um beijo a todos. Força Verde, Estelinha. Então, está no ar o episódio número 13, Primeiros Passos. Amo os peixes e os bichos da água, amo as aves e os bichos do céu, amo as flores e os seres da terra, tudo que vive se move. Iniciando a nossa conversa, após o terceiro Congremove, ficamos um tempinho sem gravar, né, turma? Porque estávamos assoberbados, atarefados com o terceiro Congremove, que foi um sucesso, um dia inteiro de atividades, de Move Talks, várias apresentações sobre diversos assuntos que envolvem a ética animal espírita, e está tudo disponível lá no nosso YouTube. Basta que o ouvinte acesse lá a playlist sobre o terceiro Congremove e aproveite informações muito importantes para os nossos corações e para que ajudemos os nossos irmãos animais. Retornando pós-Congremove, vamos dar início aqui ao estudo do capítulo 11, chamado Os Primeiros Passos. E, finalmente, anunciamos várias vezes aqui ao longo desta série que o grupo de estudo das pessoas aqui principais desse livro iniciaria. E pronto, é hoje. Finalmente, esse grupo se formou e começará os seus estudos. Então, fazendo uma síntese inicial aqui desse capítulo, para chamar os companheiros e companheiras aqui para a conversa, esse capítulo ressalta a importância de se formar grupos de estudo de espiritualidade dos animais. De vários outros assuntos também é muito importante, mas esse em especial, que é o foco do MOVE. E claro que para a formação de grupos de estudo com essa pegada espírita, é preciso
alguns requisitos mínimos que nos ajudem a ter ali uma constância, a ter uma aproximação e apoio espiritual, enfim, a ter realmente uma bússola, um foco, um método que ajude a atingir ali os objetivos do grupo de estudo. E esse grupo conseguiu se formar de maneira coesa, degrau a degrau, e eles vão iniciar aqui os seus primeiros passos. Eis o título do capítulo. Então eu chamo Ju, Estelinha, Murilo, para conversar um pouquinho sobre a importância da formação de grupos de estudo sobre a espiritualidade dos animais, porque esse é um dos objetivos do MOV, facilitar a integração da temática animal e ambiental nos espaços espíritas e facilitar a formação de grupos de estudo. Nós já conseguimos formar vários grupos de estudo por aí, no movimento espírita, e temos desejo de colaborar com formações de novos grupos. Mas, Ju, chamo você primeiramente. Você tem alguma dica, alguma orientação? O que você tem a dizer sobre essas formações de grupos de estudo? E, claro, sobre a temática animal. Pois é, né, Rafa? Essa é uma urgência, principalmente considerando a época que nós nos encontramos e as necessidades crescentes em relação à questão animal. Nós temos acompanhado muito sofrimento, muitas situações que têm nos causado dor profunda no coração, principalmente quando a gente vê os animais sendo assim violentados por atitudes humanas que precisam de muito trabalho, né? Que precisam de muita modificação. E quando nós espíritas nos vemos assim nesse chamado interno para considerarmos a questão espiritual dos animais, a gente precisa ir um passo adiante no nosso entendimento doutrinário. Então eu acho que é aí que é a importância dos grupos de estudos. Nós estamos bastante habituados a estudar a doutrina do ponto de vista das nossas questões pessoais, das nossas questões humanas. E muitas vezes não nos passa no entendimento de que a doutrina é para todos os espíritos. É por isso mesmo que ela é a doutrina dos espíritos. E aí precisamos considerar nesse rol não só nós, espíritos já na fase humana, como todos aqueles que pertencem à criação divina e que vêm atrás de nós aí na evolução. Então é esse momento que a gente adverte que precisa dessa urgência, é o momento em que nossa doutrina nos chama realmente a esse trabalho. Eu acho que o que realmente a gente precisa é ter essa sensibilidade de perceber a questão espiritual de uma forma mais ampla e podermos assim abraçar todos os nossos irmãos de criação. Eu acho que é por aí que a gente pode começar. Perfeito, Ju. E o livro começa contando que às 8h35 da manhã a turma foi chegando lá na casa da Amanda. Eles tinham planejado um horário para começar esse grupo de estudos. E chegando lá, o Edson, o Plínio, a Amanda, a Ana Paula, em dado momento eles começam a conversar sobre um quadro muito bonito de Jesus caminhando lá na sala onde seria o grupo de estudos. E eles começam a refletir sobre o quadro e o livro fala que o padrão energético começa a se elevar. O pensamento deles começa a se elevar. Então, obviamente, sabemos que um grupo de estudo à luz do Espiritismo não vai falar só da questão material. A importância ali, a preocupação não é só com o aspecto do horário, do livro escolhido, dessa disciplina que é importante. Tem todo um cuidado com os aspectos espirituais, energéticos. Então, Murilo, comenta aqui pra gente qual a importância aqui do alinhamento com a espiritualidade, da prece inicial, da prece final. Traga pra gente um pouquinho desses aspectos espirituais que ajudam aqui no grupo de estudo. Eu acho, como a Ju falou anteriormente, muito bem, essa urgência de se montar esses grupos de estudo sobre a questão dos animais. E aí entra a questão da vontade, né? Quando pessoas, como a gente vê aqui relatado no livro, um grupinho pequeno de pessoas, mas que tinha uma vontade muito grande de conhecer a respeito dos animais, o que a doutrina fala a respeito, compreender melhor todo o mecanismo que envolve a evolução anímica, quão profundo é a psique dos animais, que ainda hoje a ciência está começando a
a desvelar um pouco a respeito do pensamento dos animais. Então eu acho que a vontade de se descobrir sobre essas questões, de se aprofundar, é o ponto principal. E aí entra também a espiritualidade, que quando vê pessoas que estão imbuídas de um bom sentimento, de um bom propósito, sem dúvida eles vão assessorar. Como é relatado no capítulo anterior, que o personagem ele faz uma prece e aí em sonho, em desdobramento, vem um Frei, dá aquele pontapé inicial, né? Por onde começar? E aí ele vai mostrando as obras e vai dando todo aquele primeiro auxílio para ele. E ele comenta com os companheiros na reunião, no início da reunião. E aí eles já ficam mais assim aliviados e mais seguros daquilo que eles vão fazer. Então a gente vê que toda ação no bem vai ter uma resposta da espiritualidade superior. Todo bom propósito não vai ficar sem aquela resposta. Como Jesus disse, né? Bate e a porta se abre. A gente já ouviu falar que os espíritos dizem que o estudo sobre os animais, o atendimento aos animais pelo plano espiritual está pronto, né? O que falta é a mão humana aqui, né? Faltam pessoas querendo montar grupos de estudo, montar grupos de assistência aos animais aqui na Terra. Então tudo já está encaminhado, basta a nossa vontade, né? Nossa, perfeito, Murilo, muito bem lembrado isso. Há um chamamento do mais alto, né? Para que seres humanos mais sensíveis deem esse primeiro passo. A espiritualidade está clamando que o movimento espírita passe a estudar mais os animais. E você lembrou muito bem, nesse próprio capítulo é relatado o sonho que ele teve com o Frei Luiz, né, um franciscano, que orientou sobre por onde começar. E eles manifestaram essa vontade sincera de estudar, de conhecer o assunto, e como o Murilo disse, a espiritualidade logo atendeu e orientou. Isso é muito importante. E a nossa querida Estelinha, no grupo espírita dela, lá em Belo Horizonte, eles têm um tratamento para os animais, é uma casa muito bem estruturada, e lá tem grupos de estudo também, não é, Estelinha? Se não me engano, tem também pelos animais, é isso, Estelinha? Sim, mas lá começou com tratamento de passe para os animais, né? E depois que vieram os estudos. Agora, para abrir um grupo de estudo numa casa espírita falando sobre os animais, as pessoas têm que ter muita perseverança, porque é um tema ainda que as pessoas mais antigas do centro não olham com bons olhos, como se fosse uma perda de tempo, infelizmente, né? Mas graças a Deus, lá na nossa casa, aqueles que estavam resistentes ao tema já estão começando a chegar devagar. Mas é um trabalho maravilhoso e é um trabalho que cada vez nós colhemos mais bons frutos, porque o momento é esse, né? De falar sobre os animais, de mostrar para todos que eles estão aí para evoluir junto conosco. É isso mesmo, Estelinha, muito bem lembrado. Esse apoio espiritual, ele vai se revelar muitas vezes aqui nesse livro, sem querer dar muito spoiler, né? Mas nós que já estamos aí transitando aí nos espaços espíritas, sabemos que não falta jamais esse apoio espiritual. E o interessante que eu achei aqui do início desse capítulo é o seguinte: eles não fazem ideia de onde isso vai terminar, né? Onde isso vai chegar. Porque eles estão começando com um grupinho aqui de 6 pessoas, e muitas vezes, né, caramba, grupo de estudo, ninguém vai, pouca gente. Só para citar um exemplo, na nossa casa espírita, eu e o Luiz Felipe, nós temos um grupo de estudo das obras de Allan Kardec, todos os domingos. Já fazem 8 anos, eu acho, que a gente coordena esse grupo de estudo. Tem 10 pessoas, 12 pessoas, pouca gente. Mas a gente está lá, perseverando, e é sempre uma alegria, sempre um aprendizado novo. A gente vai seguindo, né? Nossa causa não é do número, né? Mas é de construir sem ficar criando muitas expectativas. E sobre os animais, Estelinha lembrou muito bem. Nós vivemos ainda numa sociedade muito humano-centrada, muito antropocêntrica. Então o assunto dos animais, que muitas vezes convida a essa mudança de hábitos na alimentação, no consumo, realmente mexe, né, com as tradições, com os costumes, e muita gente foge desses estudos. Mas cabe a todos os interessados a perseverança, sabendo que nós estamos construindo os primeiros degraus. E apoio não faltará para isso. E como nós somos seres muito endividados com o planeta, é uma alegria, eu costumo dizer, Ju, que é uma alegria a gente
levar algumas pedradas pelo Cristo. Sem sombra de dúvidas, né? Como a Estela bem colocou, a gente vai sim enfrentar dificuldades, principalmente daqueles irmãos que precisam da nossa compreensão, da nossa compaixão, porque estão habituados, né, ao modo de entendimento que os tempos que são chegados já não conseguem mais acomodar. Tamanha a necessidade que a gente tem de expandir os horizontes do nosso entendimento. Então, como nós estamos aí no crepúsculo, né, digamos assim, desse mundo de expiação e de provas, ainda temos muito, com certeza, a enfrentar naquilo que a gente costuma chamar de pedradas. E essas pedradas, elas vão vir não porque haja maldade das pessoas, mas porque haja um interesse, muitas vezes real, verdadeiro, de manter uma pureza doutrinária, de manter uma segurança em tempos tão difíceis. Em tempos que tem pedido do espírita um posicionamento muito grande e diante de questões muito dolorosas. E aí é que a gente precisa abrir nossa compreensão para poder abraçar, como a Estela estava colocando, e deixar que aos poucos essas pessoas se aproximem. Mas temer as pedradas, né? A gente hoje pensa, as pedradas, elas não são como aquelas de Paulo de Tarso, né? Que vivia tomando pedrada de tudo quanto era lado, e era pedrada mesmo. Uhum. Então, as nossas, pelo menos, são menos, né, envergastam menos, sangram menos, né? Então, a gente consegue levantar um pouco melhor, os joelhos dele estavam sempre desconjuntados. Os nossos reclamam um pouquinho, mas a gente tem fisioterapias, né, que naquele tempo não eram assim acessíveis. Mas enfim, acho que estamos levando um pouco assim com bom humor, mas acho que a ideia é essa, né? Porque lembrando Paulo mesmo, ele sempre dizia, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uhum. E esse era o bom humor de Paulo. Nós recebemos muitos comentários, né, pedidos de orientação de pessoas que estão tendo dificuldade para começar o grupo de estudo, porque muitas vezes, né, a casa espírita não permite esse estudo sobre os animais. Isso ainda acontece, mas está diminuindo e vai acabar um dia. E também essa dificuldade de manter pessoas no estudo, de manter pessoas engajadas no estudo, participativas, né? E geralmente o grupo acaba se desfazendo no meio do caminho. Então, acho que a gente poderia conversar um pouco sobre isso, sobre ajudar as pessoas a conseguir engajar os participantes e a começar um grupo de estudo, que é importante também. Eu oriento geralmente que tem que conversar com a direção da casa, trazer uma proposta formatada, né? E há várias orientações na internet para se fazer um grupo de estudo numa casa espírita. O próprio site da Federação Espírita Brasileira tem lá a área de estudo com o manual de orientação de como começar. Trazendo a proposta para a orientação, etc., tentar, né, convencer de acontecer. Se não acontecer, faça o grupo de estudo em sua casa, reúna os amigos pela internet, reúna os amigos presencialmente e faça o estudo. Não faltam obras e orientações para que por si só, ou nos espaços espíritas, os estudos sejam feitos. E uma coisa que nós fizemos aqui no nosso grupo de estudo dos animais, nossa casa espírita, pessoal, é o seguinte: nós unimos teoria com prática. O que nós fizemos? Tinha um encontro para debater as questões teóricas, conhecer a temática, e outro encontro prático. Ou seja, visita de um abrigo, doação de medicamentos, de alimentos para animais ao protetor X. A gente foi se envolvendo em algumas práticas para que a gente olhasse com os nossos próprios olhos as dificuldades que os animais passam por aqui. Então a gente fez isso, a gente conseguiu engajar as pessoas a permanecerem no grupo. Então foi uma maneira que a gente encontrou de alinhar aí teoria e prática. Tem uma mensagem psicofônica do Dr. Bezerra de Menezes, pelo médium Divaldo Pereira Franco, foi realizada num evento em Brasília em novembro de 2018. E tem um trechinho que o Dr. Bezerra ele diz o seguinte: o que parece novo é nada mais do que melhor interpretação dos conteúdos básicos do pensamento kardeciano, mantendo a fidelidade ao trabalho do venerando apóstolo de Lyon, sob os auspícios do amor de nosso Senhor Jesus Cristo,
a fim de que, nessa unidade, trabalhemos o coração da terra para os dias melhores do porvir. Então aqui a gente vê Bezerra falando justamente essa questão, que o que parece ser algo novo, ser algo alheio à doutrina, nada mais é do que a renovação do entendimento nosso daquilo que a doutrina sempre falou, né? Muitas vezes a gente já comentou a respeito disso, que nós próprios não enxergávamos essa questão dos animais ao ler as obras básicas, ao ler as obras de Chico Xavier, de Divaldo. A gente lia e não tinha olhos de ver. E agora a gente está começando a ter esses olhos de ver. Então, nos parece novo. E para pessoas que ainda não enxergaram, parece algo alheio à doutrina, mas que no fundo sempre esteve lá. A gente que não enxergou. Né? E tem uma parte engraçada aqui no livro, Murilo, que a Ana Paula, que é a veterinária, ela demonstra aqui uma dificuldade por onde começar. Aí acho que é o Sérgio, ele relembra a orientação do Frei Luís. E está escrito aqui no livro, né? Frei Luís nos orientou: em renomados autores espirituais encontraremos as informações que buscamos. Ou seja, a resposta é assim, mas na doutrina espírita. Onde encontrar informações sobre a espiritualidade dos animais? Está ali nos autores clássicos. Emmanuel, André Luiz, Humberto Campos, Joana de Ângeles, Icaibar Schutter, Leon Denis, Gabriel Delane. A codificação está ali, mas é aos olhos de ver, né, que Murilo falou. Então, passando essa primeira parte aqui do capítulo, onde eles vão estruturando e começando o seu primeiro encontro do grupo de estudos, eles começam a conversar sobre a transição planetária e, obviamente, vinculando a questão animal como um aspecto determinante para essa transição planetária. Então vamos conversar um pouquinho sobre transição planetária, até para quem nunca ouviu falar nisso, que possa estar acompanhando pela primeira vez aqui o Movecast e trazer a questão da ética animal para essa conversa. Então, para começar realmente essa conversa sobre a transição planetária, vale a pena a gente retornar lá no início do livro, e a Estelinha ela vai ler para a gente um trecho bem interessante que dá uma visão geral assim, sobre esse momento de transição que estamos vivendo. Bom, gente, é um trecho maravilhoso aqui do prefácio do Evangelho dos Animais. Chegamos, meus irmãos, a um momento essencial. Eis que podemos participar dessa vez do concerto do amor. Podemos começar a festejar desde já, a luz se fazendo presente. Se na época em que Cristo esteve entre nós vivíamos na sombra da ilusão e do sono espiritual, podemos decidir neste momento a acordar e fazermos a nossa parte. Podemos participar ativamente para que a Terra, que hoje vive seus momentos cruciais, transbordando todo o fel do materialismo, atinja o patamar da regeneração. É para tanto que o Cordeiro de Deus trabalha ativamente e nos deixou mais do que sua presença entre nós. Ele iluminou a terra e deixou sua luz a cintilar até hoje através do Evangelho. Então, esse parágrafo é maravilhoso, fala desse momento que nós estamos vivendo. Olhar os animais com outros olhos, olhar a vida com outros olhos e ver que tudo faz parte dessa sintonia, faz parte dessa sinfonia do amor de Deus. Maravilha, Estelinha. Convido aqui a turma de acessar lá o nosso site, eticaanimalespirita.org, e ler um artigo bem interessante do Roberto Caldas. O título é Mundo de Regeneração com Matadouros? Interessante a pergunta, né? Então vejam lá os argumentos do nosso amigo. E o Edson, aqui no capítulo, ele usa uma analogia muito interessante para explicar a transição planetária. Tem trechos aqui bem interessantes que vale a pena a gente ler para entender melhor a transição planetária. Ju, você dá umas palavrinhas para a gente sobre a transição planetária, se quiser trazer algum trecho também. Essa analogia que o Edson faz, achei bem legal. Enfim, conversa aí conosco. Com certeza ele aproveitou aquilo que é mais assim, interessante na nossa vida, que é a observação, né? Da observação, a gente tirar
o ensinamento, né? E fazer essa reflexão em cima do que as coisas que estão diante dos nossos olhos assim podem nos trazer é algo riquíssimo. Foi muito baseado no que o próprio Espiritismo nos pede, né? A observação e justamente essa conclusão lógica que vai nos ajudando a entender melhor as leis divinas. Então, o que acontece aqui? Eles estavam comentando, né, sobre essa passagem, essa transição para o mundo de regeneração e como todas as coisas acabam, de uma certa forma, ficando meio bagunçadas, né, trazendo muita dor, muito sofrimento, situações que nós não conseguimos explicar, enfim. E aí estavam conversando com a dona Lúcia, né? Como é que é, dona Lúcia? A senhora não andou fazendo aí uma obra na sua casa, né? Não precisava fazer um quarto extra, um ambiente extra? Ela falou assim, pois é, mas eu me arrependi praticamente de ter começado, porque uma hora que você começa a fazer uma organização, né, uma reforma, bom, todos nós, de uma certa forma, já sabemos como é que é o negócio, né? Ela falou assim, a gente começa a fazer, aí você tem que tirar todas as coisas de um cômodo, joga todas as coisas para o outro cômodo, aí se muda todo mundo para aquele lado, fica todo mundo apertado, a poeira que sobe para tudo quanto é lado. Enfim, um paranauê que a gente não consegue, né, se sentir bem dentro daquele ambiente. Bom, qualquer analogia com a situação que nós estamos vivendo hoje é bem essa, né? Parece que levantaram toda a poeira da obra aqui, começaram a botar tudo abaixo, e estamos todos meio que apertados e confinados também, de uma certa forma, né? Com todas as coisas caindo pelas cabeças e tendo que lidar com um mundo que está realmente mudando de padrão vibratório. E essa mudança de padrão vibratório é algo imprescindível que nós compreendamos bem. Mas, enfim, essa ideia da reforma da casa da dona Lúcia trouxe para ela um auxílio no entendimento do que seria essa mudança de mundo de expiação de provas para o mundo de regeneração. Olha, naquele momento a senhora não gostou nada do que estava acontecendo, mas como é que essa senhora se sentiu depois que a reforma terminou? Depois que tudo tomou seu lugar, se ajeitou, que a senhora conseguiu colocar cada um no seu cantinho, ela falou, mas aí foi uma alegria, foi todo mundo feliz, satisfeito, até o cachorrinho ficou mais contente. Então, exatamente isso que nos espera. Mas, para a gente conseguir chegar nesse mundo de regeneração, precisa de uns ajustes. E eu acho que essa que é a parte interessante, né? Que esse capítulo vem trazer para nós. Que ajustes seriam esses? Que amadurecimento é necessário para que nós possamos, de fato, né, do ponto de vista espiritual, conseguirmos trazer esse mundo de regeneração, não só na paisagem que a gente observa, como para dentro de nós mesmos. Então, eu acho que dá para alguém mais comentar aí, mas comecei, ótimo, né? Ótimo, Ju, soltei ótimo. Aí. E os exemplos utilizados aqui também nessa obra é interessante, porque, por exemplo, o Plínio diz assim, que nós vamos derrubar quais paredes? A parede do orgulho, do egoísmo, do egocentrismo, da arrogância, da ignorância, limpando nossa alma dos entulhos da comodidade, do sofrimento sem sentido, das facilidades, do materialismo, da porta larga e etc. Então jogando fora todos esses entulhos, né, derrubando essas paredes que não servem mais, sobretudo aquela parede gigante que erguemos que separam os humanos dos não humanos, os humanos da natureza, dos animais. Sobretudo essa tem que ser derrubada, e desses escombros a gente tem que construir uma ponte que nos religue à natureza e nos permita perceber que somos natureza. Então, os exemplos são muito bem estruturados aqui no capítulo, e a transição é a passagem de um mundo classificado como de provas e expiações para o mundo de regeneração. No mundo de provas e expiações, o mal ainda predomina pela ignorância e primitividade dos humanos. Já o mundo de regeneração, o bem predomina. Não serão ainda perfeitos os habitantes desse mundo, mas ali a vontade determinada pelo bem será comum, diferente do agora. E essa transição é sobretudo interior, é sobretudo moral. Não é isso, Murilo? Ou vai vir uma nave aqui e vai nos levar para um outro planeta regenerado e lá a gente vai viver. Como é que é esse negócio aí? Pois é, tem muito um conceito ainda de salvação exterior, né? De que Deus vai fazer um passe de mágica, o planeta vai se regenerar física e espiritualmente, né?
E não é, somos nós que temos que construir essa regeneração, regenerando a nós mesmos. Então eu penso que essa parede do antropocentrismo, na verdade, ela é uma pilastra gigantesca que precisa ser derrubada. Mas junto dela, a hora que ela cair e ela já está ruindo, começando a ruir, vai vir o teto abaixo junto, e vai vir muita coisa. Então é muita coisa que está em jogo nessa separação que foi colocada entre nós e os animais. Então tem muito interesse econômico, interesse até religioso. São várias as questões que impedem essa libertação total de todos os seres aqui no planeta. É algo que vai mexer com a estrutura de tudo, espiritualmente falando. A própria psicosfera do planeta, o nosso amigo Roberto, ele trata disso naquele artigo que você citou, né? Está lá no nosso site. A própria psicosfera do planeta, ela não vai se depurar enquanto houver seres sofrendo pelas mãos do homem. Enquanto nós formos seres que são carrascos para as demais espécies, o planeta não vai se modificar. Jesus não vai vir aqui e falar, pronto, agora é regeneração, a partir de hoje está tudo muito bonito. E a gente continuar agindo da mesma forma que age com os nossos irmãos humanos e não humanos. Então, é preciso derrubar esses muros que construímos no nosso pensamento, de que nós somos superiores a eles, de que a assistência espiritual é somente para os seres humanos, que centenas de espíritos iluminadíssimos tiveram um trabalho gigantesco em trazer uma doutrina de luz apenas para o ser humano, uma doutrina consoladora, né? O consolador prometido pelo Cristo, ele foi só para o ser humano, né? 2000 anos de elaboração para a vinda desse consolador, né? 1800 anos, e foi só para o ser humano, mais uma vez, né? E aí a gente vai vendo, conforme estuda a doutrina, que não, nunca foi. Nem as próprias palavras do Cristo eram somente para o ser humano, né? Não faz sentido, né, que fosse só para uma das milhões de espécies que coabitam neste planeta. E, Estelinha, pergunta para você, minha amiga. Você acha que essa questão animal é determinante para essa mudança energética, para a transição planetária? Nossa, eu acho que é fundamental. Eu acho que o que está faltando mesmo é isso, porque enquanto tivesse sofrimento, enquanto milhares de animais forem mortos diariamente, tanto eles como os homens que trabalham no matadouro, estão sendo prejudicados. Então são várias almas a serem curadas aí também, nessa regeneração, nessa reorganização do nosso planeta. Para isso precisa que o nosso olhar se volte para os animais de uma forma de irmandade, né? Não de uma forma de coisa, que eles são diferentes de nós, são iguais a nós e precisam de nós. É o que eu falo, tanto eles como os homens que trabalham matando os animais, que tiram seu sustento matando os animais. Eles também vão precisar desse nosso apoio nessa regeneração. Como o Murilo disse, a psicosfera do planeta precisa ser mudada. E com esse sofrimento todo, enquanto tiver sofrimento, teremos doenças, teremos guerras, e aí vai dificultar mais ainda essa transição. Mas eu tenho fé que tudo vai acontecer da melhor maneira. Já está acontecendo. Várias pessoas já estão acordando. Olha, você lembrou de guerras? Tem uma obra chamada, eu até recomendo para que as pessoas leiam, que é sobre a transição planetária e outros assuntos que o envolvem. A obra Perturbações Espirituais, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelo médium Divaldo Pereira Franco. E esse espírito, ele diz ali que nunca tivemos uma década sem guerras aqui no planeta, e que já tivemos em torno de 15 mil guerras, e que quase a totalidade delas foi sobre questões religiosas. Olha como estamos ainda, né? Endividados e desviados da grande verdade, do amor que deveria imperar aqui no planeta. E também acho determinante essa mudança interior e exterior, incluindo aí os nossos irmãos menores e toda a flora, né? Os seres que habitam aqui nesse planeta, nas decisões e considerações morais
humanos. Também acho muito determinante. E, portanto, seguindo aqui para as conclusões do capítulo, eles dividem tarefas, eles dividem a temática. Então, alguns iam estudar a parte científica, do que a ciência tem trazido sobre a sensibilidade dos animais, a senciência, a inteligência, as capacidades dos animais. E outros iriam buscar, na literatura espírita, cronologicamente também, o que os espíritos vieram esclarecendo sobre a espiritualidade dos animais. E então, se dividindo assim, estabelecido o método, o horário, o formato do grupo, eles concluem com uma oração de um dos integrantes e preparando o caminho aqui para o próximo capítulo, que é o capítulo 12, chamado A Evolução Espiritual da Humanidade. E assim nasceu um grupo de estudo. Então eu fico muito feliz quando a gente recebe notícias de novos grupos de estudo de espiritualidade dos animais surgindo por aí. Eu acho que a gente vai criando uma psicosfera cada vez maior, que se conecta, que se entrelaça, e isso vai favorecendo que mais pessoas se interessem pelo tema. E Murilo disse muito bem, isso já está pronto no mundo espiritual. Basta que nós tenhamos a coragem de dar os primeiros passos e manter essa chama acesa, né? Então, considerações finais, Ju, Murilo, Estelinha, para a gente concluir esse episódio de hoje. Começando pela Ju. Pois é, né? A nossa meditação com relação a esses propósitos aí superiores, que muitas vezes a gente sente dentro de nós que a gente gostaria de ter algo mais, de realizar algo mais, é o momento, né? Essa é a época certa para a gente fazer aquilo que nosso coração clama, pede. Então, se nos falta muitas vezes a coragem, a gente precisa ir com medo, né? E ir mesmo, ir para frente e realizar aquilo que o nosso coração pede. Nesse momento, a gente precisa de um padrão de pensamento que esteja mais de acordo com todas as referências espirituais superiores, que a gente consiga sintonizar com essas frequências dessa fraternidade universal, que estende a todas as criaturas, que coloca todos nós juntos nessa mesma família. E é mais do que importante que, ao assimilar essa ideia, nós possamos, com um ânimo redobrado, abrir os nossos corações, chamar companheiros, buscar entre os amigos, entre os familiares, entre os colegas, que muitas vezes partilham dos mesmos anseios que nós, a realização desses projetos divinos aqui na Terra. Às vezes a gente acha que isso é coisa de missionário, mas nem todos os missionários estão envolvidos na formação de grupos de estudos. Muitas vezes eles estão seguindo com tarefas ainda maiores, mas eles não vão prescindir da nossa colaboração pequenina de esclarecimento dos nossos irmãos e de nosso próprio esclarecimento, porque uma vez que a gente começa a estudar, somos os primeiros a sermos beneficiados. Então, se é para começar, vamos começar. O momento é hoje. Eu agradeço muito a oportunidade de participar desse estudo nessa noite, me trouxe um ânimo renovado e eu espero que todos nós saiamos daqui hoje com essa mesma energia. Obrigada a todos e todas. Bom, o capítulo ele termina eles ressaltando a importância da prece, né? E como a Ju falou, a questão de nós termos essa vontade, esse pensamento de que nós podemos colaborar com a implantação de algo da seara de Jesus aqui, mesmo que seja pequenino, mesmo que seja um grupo de estudos sobre a espiritualidade dos animais composto de 2, 3 pessoas, como o próprio mestre disse, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então, certamente, seremos amparados nessas tarefas, nesses propósitos de servir a esses nossos irmãos que são tão esquecidos, que por milênios foram relegados a um status de coisa, onde nenhuma prece as pessoas achavam que era digno de se dirigir a um animal. E hoje nós estamos, graças a Deus, mudando esse conceito. Então, a formação de um grupo de estudos é algo realmente imprescindível nos dias de hoje e, sem dúvida, será um padrão comum no futuro, creio eu, ainda próximo.
E distante, então, nem se fale. Será algo comum, não haverá divisão entre estudar a alma dos animais e a alma humana, entre levar um animal ou uma pessoa para uma assistência espiritual. Será tudo uma coisa só, porque todos somos filhos de Deus e emanamos, né, do mesmo Pai. Então somos todos irmãos mesmo. Então eu agradeço mais uma vez poder estar aqui falando dessa obra tão maravilhosa e que essas reflexões também que inspiraram meu coração a ficar mais leve, mais acalentado nessa esperança de um porvir maravilhoso que nos aguarda, nesse mundo de regeneração que está nascendo, que possamos nos inspirar e fazer o pouco que nos cabe. Obrigado a todos. Nós não podemos esquecer que estamos todos conectados, né? Nós somos todos juntos, conectados com a natureza, com os animais. E o que está precisando mesmo é das pessoas estreitar esses laços dessa conexão. E através do estudo das obras básicas do Espiritismo, através da convivência com os nossos irmãos animais, nós podemos estreitar esses laços cada vez mais. E ajudar aqueles que ainda precisam desses estudos. Então, é fundamental o estudo dos animais na casa espírita. Não desistam. Se for 1, 2 pessoas, continue com os estudos, porque em breve a casa vai estar lotada. Graças a Deus, na nossa casa, nós temos um mentor que sempre está nos apoiando nesse quesito do estudo dos animais, tem o tratamento dos animais, mas eu tenho a certeza que em breve vão ser milhares de casas espíritas que estarão trazendo para o pessoal esse trabalho maravilhoso que é com os animais. Mais uma vez eu agradeço a participação e espero ter contribuído de alguma forma. Eita, que turma inspirada é essa? Alegria ouvir essas considerações de vocês. Também agradeço demais a companhia de vocês e a dos ouvintes. Temos pouco a oferecer, mas esse pouquinho que oferecemos aqui é com muito amor, com muita vontade de construirmos um planeta melhor para todos os seres. E para finalizar, eu gostaria de ler um texto da querida benfeitora Joana de Ângeles, que está lá no livro chamado Após a Tempestade, no capítulo Poluição e Psicosfera. Joana de Ângeles vai dizer, após fazer um inventário sobre os problemas ambientais que estamos vivendo aqui, ela diz o seguinte: o programa, no entanto, para o saneamento de tão perigoso estado de coisas, já foi apresentado por Jesus, o sublime ecólogo, que em a natureza, preservando-a, abençoando-a, dela se utilizou, apresentando os métodos e técnicas da felicidade, da sobrevivência ditosa, nos incomparáveis discursos e realizações, de que inundou a história, estabelecendo as bases para o reino de amor e harmonia, sem fim, sem dores. O programa já foi traçado. As parábolas, os ensinamentos, as lições de Jesus, sobretudo aquelas desdobradas pela doutrina espírita, está lá no Evangelho. Basta que a gente tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir e inclua aí os nossos irmãos menores, todos os seres desse planeta, nas nossas decisões morais, cotidianamente. É isso. Agradeço a todos e todas em nome do MOVE. Paz e bem. Sigamos até o próximo episódio. Você ouviu o MOVEcast, uma produção do MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o MOVE? Acesse nosso site. Anota aí, eticaanimalespírita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube.
e venha se mover conosco pelos animais, pelas pessoas e por toda a natureza.